Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor, estando todos em pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 22, lá no Antigo Testamento, primeiro Reis 22, o versículo 50, ou melhor, o 49, vamos para o 49, primeiro Reis 22, 49, diz o seguinte: e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Repetindo aí: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Podem se sentar, irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Bem-vindos todos, irmãos, aqueles que congregam aqui conosco, aqueles que estão visitando são bem-vindos, já foram recepcionados, os que estão chegando, igualmente, com muita alegria os acolhemos aqui. Nós temos, nessa oportunidade, um momento muito especial, que é quando vamos ministrar a palavra de Deus. E a gente crê firmemente que quando você está abrindo a Bíblia, porque a Bíblia fechada é um livro, mas quando se abre, é a boca de Deus falando com a gente. E nós temos compromisso de pregar aqui o Evangelho, pregar aqui a palavra de Deus. Claro que a gente ouve tantas coisas em outros ambientes, né? E não é errado. Você tem que se instruir de muitas formas, estudar economia, ciência, política, tudo mais, né? Tecnologia, tem as palestras aí na área da finança para empreendedores, mas aqui no púlpito, ele foi consagrado, reservado, para daqui fluir a palavra de Deus, sair a palavra do Senhor. E o fogo tem que arder continuamente sob o altar, não se apagar. Então todo pregador que toma essa palavra aqui, esse ambiente, ele tem que saber que tem que falar a palavra, né? Pregues a palavra. E esse é o compromisso nosso. Hoje eu tenho lido esse texto e eu quero primeiro ver aqui um contexto, para depois fazer a aplicação que tem vindo ao meu coração fazer a igreja nesta noite. Graças a Deus pelas boas palavras que temos aqui, pelos obreiros que têm se levantado e que têm compromisso, né, de estar ministrando essa palavra aqui de muitas formas, numa saudação, uma palavra, uma mensagem, no ensino, e a gente tem fiscalizado bem de perto isso, né? Bem de perto. E eu louvo a Deus pelos obreiros, ministros que nós temos aqui, que tem compromisso com esta temática, que é ministrar a palavra de Deus. Os irmãos conhecem esse contexto aqui, na vida de Israel. Israel, povo de Deus, de um certo tempo, a nação se dividiu, né, em duas partes, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul. No norte a capital em Samaria, no sul a capital em Jerusalém. Agora há pouco foi encontrada uma moeda lá em Jerusalém, nas escavações, que data da época dos reis, mostra, é uma homenagem ao prefeito de Jerusalém, um símbolo, mostrando que os judeus estavam lá, os israelitas estavam lá, desde o começo da cidade de Jerusalém, que foi conquistada por Davi, era um pequeno patrimônio, e ali se fundou, então se
transferiu a capital de Israel para Jerusalém. Jerusalém era a capital. Depois se tornou a capital só das tribos do sul, Judá e Benjamim. Interessante que Israel, via de regra, todos os reis que subiam ao trono lá, eram homens maus, que não obedeciam a Deus, que fazia aliança com outros povos, que não seguia a palavra. Em Judá, via de regra, eram bons reis, tementes a Deus. Claro que, em vez ou outra, tinha algum rei bom lá em cima e um ruim aqui embaixo, não é? Mas, se você ler a história dos reis de Judá e de Israel, vai descobrir que 90% dos reis de Judá eram bons e 90% dos reis de Israel eram gente ruim, não é? Então nós temos aqui, nesta data que eu estou estudando com os irmãos, em Judá, capital Jerusalém, reinava um rei chamado Josafá. Lá no norte, lá em Jezreel, reinava um rei chamado Acabe, que tinha por mulher a famosa Jezabel, que depois foi sucedido por um filho, por outro filho. Eu já ministrei aqui uma vez sobre a aliança que Josafá fez com Acabe, para ir à guerra, né? A uma guerra. Josafá foi visitar Acabe, e lá houve uma ameaça de guerra, e Acabe consultou Josafá: você vai comigo a essa guerra? Ele disse: eu vou, meu exército será um com o seu, seria um coração, vamos juntos. Mas ele era crente. Vamos consultar primeiro a Deus? Você vê que era um traço em Josafá de temor. Eu vou com você, vamos consultar a Deus. Tem profeta aí? Muitos. E trouxeram vários profetas, e todos profetizaram uma só voz, dizendo que o rei podia ir, que a vitória era certa. Josafá ficou desconfiado daquela profecia, uma coisa decorada, né? Todo mundo falava a mesma coisa. Ele falou: não está muito certo. Não tem mais nenhum profeta aí, não? Tem um, mas ele só fala coisa má contra mim. Ele não tem uma palavra boa, é só contra. Vamos ouvir ele, rapaz. Não fala assim não, né? Não fala assim dele não, chama esse homem. Eles não sabem a história, né? Chamaram lá o tal do Micaías, e ele chegou com um discurso diferente dos outros mesmo, né? E teve um profeta que se aborreceu. Por onde passou o Espírito de Deus? Que não falou através de mim, falou através de você. Eu não sei. Eu sei que Deus colocou na minha boca, eu estou falando, e pode ir, a vitória vai ser certa mesmo. Não fala assim, rapaz, fala direito. Então, quer falar direito? Você vai ter uma grande derrota e não vai voltar vivo, não. Israel vai ser, eu vi o povo de Deus, uma debandada muito grande, perdendo a batalha. Eu não falei para você, Josafá, que esse camarada só fala mal. Tranca ele aí na masmorra, um pão de dores, e deixa ele passando fome aí. E quando voltar, ele trata. Se você voltar, convida. Deus não falou pela minha boca. Bom, então essa foi uma primeira aliança de Josafá. Não deu certo. Deus poupou Josafá porque era crente, né? O Acabe era muito esperto, falou: olha, eu não vou vestir a roupa de rei, não. Você veste, Josafá, porque eles me conhecem muito, não sei o que, eu sou o alvo, né? Eles querem me pegar. E quando estoura a guerra lá, o rei falou assim, o rei inimigo da Síria falou: não quer ninguém, só quer prender o rei de Israel. E quando viu o rei Josafá no trono, falou: ó, o rei de Israel aí. E ele gritou, né? Ele gritou, certamente falou: não sou o rei de Israel. Deus poupou ele, né? E os caras largaram ele e foi embora, né? Mas aí um soldado da Síria lá, sem querer, solta uma flecha lá, e ela vem bem no rim do Acabe. Josafá voltou. Quando voltou, Deus usou um profeta, deu uma exortada nele. O que você tinha que fazer aliança com o ímpio? Com aquele que é contra mim? Você errou muito. Parecia que Josafá tinha aprendido a lição. Agora sobe no trono Acasias, no lugar do Acabe que tinha morrido. E Josafá se dava muito bem com ele também. Mas a história aqui que eu quero dizer, antes de entrar na história do Acasias, é o seguinte: Josafá construiu barcos para buscar ouro
em Ofir. Salomão tinha alugado barcos e buscou ouro em Ofir, ouro fino de Ofir. A Bíblia cita muito isso, né? Nos Salmos, que a palavra é mais preciosa do que ouro fino de Ofir. A única coisa que supera o ouro na Bíblia é a palavra de Deus. Quando diz que a palavra é melhor do que o ouro fino, mas não tem metal nenhum relatado na Bíblia melhor do que o ouro. Diz que a Nova Jerusalém é toda de ouro. Então lá, ouro tem muito valor. Ouro tem muito valor, sempre teve. E Salomão se deu bem, buscou o ouro lá em Ofir, enriqueceu muito. Josafá construiu barcos para buscar ouro em Ofir. Que projeto bom, não é, irmão? De prosperidade, de crescer, ir atrás de coisa boa, de ouro. Que sonho Josafá teve de enriquecer, de trazer ouro para ajudar. Era uma coisa boa. Como são os nossos sonhos também, são os nossos projetos. Construíram barcos, e a Bíblia diz que para buscar ouro, mas não foram. Como é que faz barcos? E antes de ir, os barcos se quebraram. Em Ezion-Geber, que é hoje Eilat. Quem vai a Israel entrando do Egito, no sul, primeira cidade é Eilat, que era a antiga Ezion-Geber, um porto lá no sul, de onde Salomão, as embarcações saíam no Mar Vermelho, ali do Mar Vermelho. Então, a Bíblia diz que ele fez barco, projetou buscar ouro e os barcos quebraram. Não são assim os nossos sonhos? Por que um bom crente, que tem bons projetos, que é temente a Deus, como Josafá era temente a Deus, tem os seus sonhos frustrados, não alcança o ouro, a prosperidade, em nenhuma área da vida dele? É bom crente, é temente a Deus, mas as coisas não dão certo para ele, os barcos quebram. Ele tenta, mas não chega lá. Por que os barcos quebraram? Tem uma explicação bem na frente. Que os barcos quebraram devido à aliança errada que Josafá fez. Foi um castigo de Deus. Foi um castigo do Senhor. Agora vocês olhem, irmãos. Se nós formos agora para o livro de Crônicas, eu quero que os irmãos me acompanhem nisso aí. No capítulo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20. Irmão, não se incomode ainda de voltar lá onde nós estávamos, em Reis, para depois a gente vir para a Crônica. Eu quero ver a diferença entre os dois homens aqui. Olha a aliança errada que Josafá fez. Diz o capítulo que eu li hoje, capítulo 22, o versículo 43. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Não é um traço muito bom? Fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou do caminho bom. Olha o versículo 53. Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. 54. Serviu a Baal e se inclinou diante dele, indignou o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Agora, meu irmão, observa aqui, como que cabia uma aliança entre esses dois homens? Um fazia o que era reto aos olhos de Deus, não desviava dos caminhos do Senhor. O outro está aqui, fez o que era mal aos olhos de Deus. Agora vem um homem bom e faz uma aliança com esse sujeito. Cabra ruim, descrente, infiel, que não temia a Deus, que não adorava o Senhor. Aí Josafá, mesmo sendo um bom crente, devido a esta aliança, fez barcos, sonhou, projetou e não deu certo. Os barcos quebraram, coisa que acontece com muito crente hoje. Crente bom, não desvia dos caminhos do Senhor, mas o que está dando errado na vida dele? Alianças erradas, parcerias que Deus não agrada, amizades
impróprias, que não tem um aval de Deus. Aí ele sonha, projeto, faz barco, eles quebram, não deu certo, quebrou, vive quebrando. Será que tem alguma coisa errada? Aí vamos lá então, Crônicas. Capítulo 20. O versículo de número 37, acho que é. Olha o que diz aqui. Barco quebrou, não deu certo. 37. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Qual foi a culpa? Olha aqui o castigo de Deus. O profeta vem e diz: Josafá, sabe por que os barcos quebraram? E você não prosperou, não alcançou o ouro tão sonhado? Visto que te aliaste, fizeste aliança com Acasias, que era aquele camarada que andava errado, fez o que era mal aos olhos de Deus, se aliou com esse camarada, o Senhor despedaçou os teus barcos, quebraram e não puderam ir a Tarsis. Sabe por que não prosperou? Alianças, parcerias com ímpios, com incrédulos, com gente desviada. Aí veio o castigo de Deus. O que estava acontecendo? Deus puniu Josafá, não realizou os seus sonhos, os seus projetos. Ao contrário, Deus se postou contra ele e arrebentou os seus barcos. Quebraram, não vai, não adianta, está novinho, motor bom, tudo certo, mas não funciona, quebrou, não vai para frente. Parece que está tudo certo, mas tem alguma coisa errada. Está errado aqui, aliança com Acasias. Eu que digo, não, o profeta foi lá e falou, da parte de Deus. Castigo de Deus. Por isso não deu certo, não dá certo. Não alcança o ouro nunca. Agora, a gente tem uma certa alegria, porque Josafá aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição. Demorou muito, mas ele aprendeu a lição. O versículo 50, é isso mesmo? 21? Nós estamos em 20. Versículo 50, mas não é desse capítulo. Diz o seguinte: Acasias disse a Josafá: vão os seus homens com os meus, nos meus barcos. Não deu certo, quebrou. E ele disse: não, nós não iremos. Eu não vou no seu barco. Eu já sofri demais. Chega de atraso, chega de prejuízo, chega de punição da parte de Deus. Primeiro Reis 22, o versículo 50. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. Coisa boa é quando o crente aprende a lição. Errou, aliançou de forma errada, vem a mão poderosa de Deus castigando, e ele aprende a lição. Porém Josafá não quis. Essa aliança não deu certo, tive um grande prejuízo. Em tempo, Deus está me dando uma oportunidade de romper essa aliança, esta parceria com você. Eu não vou entrar mais no seu barco, meus homens não irão. Chega de prejuízo. Agora eu quero que os irmãos venham comigo. Aliança com o mundo. Quais são as alianças que podem quebrar o nosso barco e você não atingir o seu objetivo, conquistar o ouro, a prata, os bens,
os seus sonhos são quebrados, não são realizados. Aliança com o mundo. Deus tinha advertido Israel para não fazer aliança com as nações vizinhas. Isso é o mundo, né? Isso é o mundo. Não copie os seus cultos, seus deuses, sua prática religiosa, sua política, nada de aliançar com os seus vizinhos. Todos que estão lá serão destruídos, e vocês não vão aliançar. O Senhor tinha advertido. Israel teve grande prejuízo, porque mais na frente se aliançou com as nações vizinhas. Tiveram inveja das práticas dele e fez uma aliança com o mundo. Você imaginou crente, igreja, aliançando com o mundo? Parece inconcebível isso, mas isso tem acontecido, não é? Isso tem acontecido. Se nós formos ver, Romanos 12 fala: não conformeis com este mundo. 1 de João está dizendo lá que nós não podemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Não serve aliança entre o crente e o mundo de onde nós saímos. Saímos do Egito. O Egito é mundo, as nações vizinhas é mundo. Em volta de nós, a igreja está inserida na sociedade, tudo é mundo. Como conviver em aliança, em parceria com o mundo? É prejuízo na certa para o crente. A nossa aliança, irmão, é com o Senhor nosso Deus e somente com Ele. Quando Josafá lutou sozinho contra 3 reis, ele teve vitória. Deus lutou. O Senhor falou: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Deus pelejou por Josafá, Israel venceu tranquilamente 3 grandes exércitos ao mesmo tempo. Agora, derrota após derrota, fracasso após fracasso, devido à aliança com o mundo. Mas aqui há outro tipo de aliança, aliança com os falsos irmãos. Aí eu quero ler com vocês 1 aos Coríntios. Aliança com o mundo é prejuízo para o crente, para a igreja. Nós não temos que estar aliançado com o mundo. 1 Coríntios capítulo 5, acho que o versículo que eu quero é o de número 11. Mas agora, irmãos, vos escrevi que não vos associeis, não vos alianceis, não tenham parcerias permanentes com aquele que, dizendo-se irmão, perigo a aliança com o mundo, mas a aliança mais perigosa é com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Você pode até comer lá, porque como é que você sai? Aí Paulo falou assim: porque senão seria necessário sair do mundo, né? Você estuda junto com pessoas que são incrédulas, você trabalha junto com pessoas incrédulas, você viaja junto com pessoas incrédulas. Nós estamos, mas isso são coisas pontuais e necessárias, não é aliança, não é parceria permanente, não é uma associação que você tem que ter, não é uma amizade permanente com a pessoa, achegada, não. Você não tem uma amizade achegada com pessoas que não temem a Deus, que não amam o Senhor. Isso é prejuízo para você, vai sugar a sua energia espiritual, a graça de Deus, a sua fé vai esfriar, se você conviver com pessoas assim. Isso é sério. Eu estou dizendo, irmãos, que vocês não devem se associar, ter aliança, parceria com aquele que, dizendo-se irmão, está muito claro aqui, né? Dizendo-se irmão, for devasso, devassidão, não tem limites na área moral, sexual, adúltero, vive na devassidão e dizendo ser irmão. Afasta desse sujeito, ele vai te prejudicar, o seu barco vai quebrar, você não vai ter prosperidade. A culpa não é sua, é dele, mas você se associou com a pessoa errada, está tendo uma amizade achegada, uma parceria, um aliançamento com essa pessoa. Meu irmão, um corpo quente, se chegar
colar num corpo frio, os dois vão ficar mornos. Para aquecer um pouquinho o frio, e o quente esfria e fica morno. E morno, vocês já sabem, né? Eu era um crente tão bom, quente, fervoroso, mas eu encostei num corpo gelado, num frio, nesse aqui que é devasso, avarento, maldizente, roubador, beberrão. Vai, encosta lá para você ver. Se aliança com ele, faz parceria. Amizade é a chegada com esse tipo de gente dentro da igreja. Cuidado se ele está chegando na igreja. Nem todo mundo aqui é 100%. Tenha cuidado com quem você vai fazer amizades, se aliançar, se associar. Procure sempre alguém melhor do que você, mais fervoroso que você. Um corpo morno, chegar no morno, vão ficar mornos os dois, vai vomitar. Qual que é o ideal? É um quente com quente. Não é julgo desigual, não. Corpo quente com outro quente, vai pegar fogo. Brasa com brasa é fogo. Essa é a combinação certa. Por isso que Paulo fala: meus irmãos, não vos apegais a um jugo desigual, o incrédulo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão pode ter? Mas tem gente forçando essa comunhão. Luz com trevas, se associando, e aí vem um esfriamento. E você diz: mas eu sou bom crente, eu ando retamente, meu barco está quebrado, eu não dá certo. Sai dessa aliança, vai cuidar da sua vida, vai aquecer o seu coração, a sua vida espiritual na presença de Deus. Renova a sua aliança com Jesus. Busque a ajuda de alguém melhor do que você, que ora mais que você, que jejuma mais, que lê mais Bíblia, que tem mais, que contribui mais, porque senão vai te contaminar. Um não dizimista influencia 10. O maldizente arrebenta com 100. Porque os irmãos sabem que o murmurador, ele é muito esperto, é muito dissimulado. Tem gente que te enfrenta, está errado, mas pelo menos você conhece ele, né? Você sabe. O murmurador fala entre dentes, fala baixinho. Negócio assim, o fogo vai pegando por baixo, né? Daqui a pouco está um incêndio, murmuração, passa para um, passa para outro, daqui a pouco o fogo pega. Mas começou com a murmuração. Isso é um perigo. O murmurador te contamina, te influencia, causa um estrago muito grande. E geralmente não começa na boca do bom crente, não. Crente bom não é murmurador, não. Não é esse tipo de falso, dizendo-se irmão. Não, ele não diz irmão, ele é irmão de verdade. Ele é irmão de verdade, ele não diz ser irmão só. Ele é irmão de verdade. Não acontece isso, não. Israel, o grande pecado lá no deserto foi a murmuração, começou lá. Mais que tudo, foi a murmuração. E não começou entre os crentes, não. Começou entre o misto que seguia o povo de Deus. Saiu do Egito assim, sem converter, não pertence ao povo de Deus, vamos junto. E aí não suporta as provas, não entende o plano de Deus, a hora de Deus na vida no deserto. E aí não suporta mesmo, porque não é convertido, e começa a murmuração contra Deus, contra a liderança, contra os mandamentos, contra tudo. E se encontrar guarida, a coisa vai aumentando, que contaminou até os legítimos seguidores. O povo de Deus foi contaminado. Morreu gente boa, que não nasceu dele exatamente aquele levante, aquela murmuração, aquele tititi. Começou longe, mas chegou perto, né? O povo de Deus, se proteja, irmão. Fuja dessas pessoas. Paulo falou: não associeis. Associação é uma coisa construída, né? Construída, elaborada, demora tempo,
vai se fazendo aos poucos, vai se aliançando. Não é uma amizade esporádica, não é um negócio que você faz com alguém, não. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus permanece verdadeira. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. O Salmo 1 já advertia isso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. O varão que não se associa com esse tipo de gente. Feliz. O que acontece com ele? Prospera, o barco não quebra. Tudo que faz prospera, porque não tem alianças erradas. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, não se aliancia com gente ruim. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, diz o Salmo. Ímpio é como uma moinha que o vento leva, é um pó, vira pó, o vento leva, muda a areia de um lugar para o outro, né? É como uma moinha que o vento leva. Isso é o ímpio, não tem firmeza, estrutura, base. Isso não serve para nós, irmão, que somos Josafá, reto nos caminhos de Deus. Perigo é esse, é gente boa, temente a Deus, está descuidando da sua vida espiritual e se aliançando aí fora com o mundo ou com gente dentro da própria igreja, mas que se diz ser irmão, mas não é, porque pratica tudo que o outro que não é irmão faz. Assim que pode fazer, né? Os crentes modernos. Estava vendo a rádio ontem, ouvindo um comentário. Alguém fez uma coisa que aos nossos olhos é muito errada, mas aquela jornalista falou assim: você está feliz, tudo bem, se dá prazer, faça. Mas é assim que funciona dentro da igreja, na palavra de Deus? Não, se está certo, faça. Se é correto, faça. Não é estar feliz, não, me dá um prazer danado roubar dos outros, alegria. Então, está feliz, faça. Não é? Meu satisfação quando eu estou maldizendo, falando mal de todo mundo. Não, então, amém, está feliz, faça. Isso é o mundo, né? Isso é a filosofia do mundo aí. Dá prazer, faça. Mas aí o barco quebra. Você não alcança o ouro de Ofir. A derrota é certa. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, obedecer a palavra do Senhor, para poder conquistar tudo que Deus sonhou para mim. Todas as bênçãos do Senhor que estão projetadas para a minha vida hão de se cumprir, porque eu quero estar em obediência à palavra de Deus. Que tipo de aliança você tem feito aí? Que concordâncias tem tido com o mundo? Que concessões temos feito, irmão? Mentalmente, moralmente, sei lá, nós temos concordado com muita coisa. A Bíblia diz: não vos associeis com as obras das trevas, antes condenar, irmão. Eu não me associo, tudo bem, deixa para lá, cada um vive a sua vida. Não, meu irmão, a Bíblia antes condenai-a. Você não pode perder o poder de condenar o que é errado. O que a Bíblia condena, o que Deus condena, eu vou condenar também, velho. O que Deus libera e autoriza, eu também vou liberar e vou autorizar. Mas aquilo que Deus condena, eu não posso ir contra Deus. Outro dia chegou o irmão: pastor, eu voltou para um rumo assim, fazer isso, Deus mandou eu fazer. Irmão, eu acho que está errado, mas eu não vou brigar com Deus, não, hein? Falar para você não fazer, senão foi Deus que mandou, ué. Se você vier pedir um conselho para mim, eu vou dizer: eu não vou fazer. Mas você chegou aqui falando que Deus mandou, sou doido de falar, não faça, sabendo, não foi Deus. O Senhor ama a todos. E aliás, quando Deus castiga, é para o bem da pessoa, né? Deus castigou Josafá para ele vir para o centro da vontade de Deus. Deus corrige as pessoas para elas virem para o centro da vontade de Deus. Então essa filosofia mundana aí, que dá prazer, faça, dá alegria, faça, está certo não. Se é correto, se é certo, se a palavra prova,
Vamos fazer. Vamos ler mais. Eu quero que os irmãos estejam atentos a isto. Jeremias, precisamos ter. É sempre perigoso, irmão. Amizade, a chegada com incrédulos. É sempre, não é eventual não. Pode ser, é sempre perigoso a amizade, a chegada com incrédulos. Nem sempre é seguro ter amizade, a chegada com irmãos na fé. Isso é terrível, né? Isso é sempre perigoso. Ter amizade, a chegada com o mundo, nem sempre é seguro ter amizade com irmãos na fé. É preciso cautela. Vamos ver 1 Coríntios 15, 33. O que está dizendo aí? 1 Coríntios 15. Eu estou no segundo, já achei 15. Só falta o 33. Diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estava vendo hoje um comentário, busquei isto, numa versão americana, de uma Bíblia americana. Coloca aqui: más companhias arruinam o caráter. Você quer anotar na sua Bíblia isso? Aqui diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Naquela tradução diz: más companhias arruinam o caráter. Podem ser pessoas boas, não é? Quanta gente incrédula, que é gente boa, irmão, trabalhadora, honesta, bom pai de família, gente de índole boa. Quantos eu conheço aí fora, homens e mulheres que são incrédulos e são gente boa, mas qual é o defeito? Não tem temor de Deus. Eu vou associar com a pessoa que não tem temor de Deus, que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não respeita as coisas de Deus? Pode ser o que for, né? Pessoas ótimas, excelentes pessoas. Eu não vou ser inimigo dessa pessoa, vou conviver com ele bem, vou comprar dele, vou vender para ele, vou viajar. Nós podemos ter uma amizade, agora não vou me associar a ele. Não são adoradores de Deus. Ele pode me esfriar, ele pode prejudicar a minha fé, pode prejudicar a minha fé. Em 1 Coríntios, nós já lemos esse, né? 5 e 11, já foi lido. Deixa eu ler aqui uma outra passagem. Jeremias 15. Jeremias, livro do profeta Jeremias, está lá no Antigo Testamento, é um profeta maior. Jeremias 15, o versículo, deixa eu ver aqui se é o que eu anotei mesmo. Achou o 15 aí? Jeremias 15, o versículo 17. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores. Jeremias se deu muito bem com isso. Olha o que diz: me assentei solitário. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Ele está dizendo exatamente isso aí, ó. Vamos ver o que diz Gálatas. Gálatas já está no Novo Testamento. No versículo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10, Paulo vem falando de gente que está atrapalhando a fé dos Gálatas. E ele diz o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você vai agradar a homens, irmão? Homens do mundo, homens pecadores, só para agradar eles? Concordar com eles? Se eu estivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Temos que ter postura, temos que ter posição. Vamos ler alguma coisa aqui em Provérbios.
Provérbios 13, e deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios, que eu vou ler alguns provérbios aqui para a gente ir caminhando para o encerramento dessa palavra aqui. Provérbios 13, o verso 20. O que diz lá, irmão? O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos, o barco quebra, irmão. Não chega em Ofir para pegar ouro. Companheiro de tolos será destruído. Então eu quero a distância desse tolo. Fica com a sua tolice para lá, eu vou ficar com a sabedoria para cá. Que anda com o sábio ficará sábio. Aleluia. Veja agora, Provérbios ainda, está pertinho do 15 aí, deixa eu ver se esse é 15 aqui. Não é bem o que eu queria, não, mas vamos lá. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Vamos ver aí do Provérbios 2, acho que é o 20, Provérbios 2, o 20, vê lá se é mesmo. Porque o problema é isso, alguém falou uma coisa que não fui eu que criei isto. Quando eu escrevo, eu e Deus sabe, passa um pouquinho só Deus. Então, para andares pelos caminhos dos bons, te conservar nas veredas do justo. Por onde eu tenho que percorrer? Para andares pelos caminhos dos bons, te conservar na vereda dos justos. Eu tenho mais um provérbio aqui. Provérbios 12. Vamos ver esse provérbio aí, 12. É o de número 26, né? Provérbios 12, 26. Achou? É aquele lá? O justo. Mas a minha versão está melhor que essa aí. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O justo é mais excelente do que o seu próximo. Mas aqui nessa versão diz: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Mais um provérbio, 16, o verso 29, vê lá, é melhor ler, se não for a versão, eu vou ler na minha. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O homem violento persuade o seu próximo, seu companheiro, guia-o por caminho não bom. Como fazer aliança? Fazer parceria com o homem violento, porque ele coage. Quantos jovens estão sendo aliciados aí, irmão, para o erro, para o crime, para as drogas, para o pecado? Porque homens violentos, traficantes, gente ruim, coage próximo, persuade, encanta. Em Apocalipse fala: os feiticeiros não entram no céu. E feiticeiro ali é aquele que encanta usando drogas, aquele que seduz usando drogas, persuade usando drogas, é o feiticeiro. É a ilusão, né? Faz um feitiço, ilude. Ali os feiticeiros não entram. Aquele que encanta usando drogas. Então veja lá, o homem mau, cruel, ele prejudica muito. Vamos ver Provérbios 22, se é mesmo. Provérbios 22, e 25. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não sei com quem Deus está falando com todo mundo aqui.
Mas tem gente que não está embaraçado ainda, tem outros que já estão. Deus vai quebrar laço aqui e evitar que você se associe com esse tipo de gente e tenha minado a sua vida espiritual, a sua fé, a sua esperança, os seus sonhos. Eles não podem ser quebrados, não podem ser destruídos. Não é exatamente por culpa sua culpa, a culpa de Josafá, você aliançar com gente errada. Paulo falou: você está ali em tribulação, não busque tribulação, se associe, se aliança, faz parceria, mas com gente boa, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te amar, que vai te conduzir, e o seu barco não vai quebrar, não é? Então vai, por aí vai. Poderia ler a noite toda aqui, mas uns 10, 15 versículos aqui. Fique em pé comigo. Glória a Deus. Por que você não deu glória? Eu não falei em Espírito Santo aqui hoje, não falei, né, em prosperidade, lá. Adora a Deus. Eu falei no começo que nós temos de pregar a palavra de Deus, né? Josafá sonhou, gastou, investiu, fez barco, os barcos quebraram. Não está certo. Vamos analisar a nossa vida, vamos saber por quê. Literalmente você quebrou, literalmente você não está dando certo, as coisas não vão para frente, você sonha com ouro e não alcança nada. Pode ser que não seja exatamente em você, mas nas suas alianças, na sua amizade com o mundo, na sua convivência com gente pior do que você, que está te esfriando na fé, roubando a sua esperança, matando o seu sonho, te trazendo para baixo. Você vai: sai de mim, Satanás. Quer distância? Levante sua mão e se apodere. Os barcos que você tem construído não irão quebrar. Aleluia, em nome de Jesus. Você vai chegar e alcançar em Ofir, que ninguém sabe onde fica Ofir, mas tem Ofir, tem um lugar que ninguém sabe, mas Deus sabe onde está a bênção. Na geografia bíblica, ninguém explica até hoje onde ficava Ofir. O certo é que a Bíblia fala que lá tinha ouro fino. Então, irmão, ninguém sabe onde está a bênção, só Deus sabe. Só Deus sabe. Comece a adorar a Deus, aliançar com Jesus, renovar os seus compromissos com Deus. E peça graça a Jesus, discernimento espiritual, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, irmãos, podeis assentar.